É muito bom porque você fala de políticas públicas aqui em São Paulo, e aí você está aqui no Teatro de Container com A Doença do Outro, que foi contemplado na 7ª edição do Pequenas Dramaturgias em Formatos Cênicos do CCSP. Qual a importância desse edital para dramaturgia, para a criação cênica daqui de São Paulo? Cara, eu acho que esse edital, ele assim, tem um carinho enorme por ele, porque primeiro que ele é o único edital de dramaturgia existente numa cidade como São Paulo, que é né, não tô nem jamais querendo fazer um lugar, São Paulo é especial, não, mas eu digo em termos de volume mesmo, né, da quantidade de artistas que tem aqui. Então a gente tem um único edital de dramaturgia da cidade que premia 3 textos, que está na sua oitava edição agora, né? Que você ganhou. E aí você percebe, e é muito louco, porque nesse edital, eu tenho uma relação com esse edital que é assim, eu já fui da comissão, fui selecionado, né, em anos diferentes, obviamente, pelo amor de Deus. Então eu conheço um pouco, eu acho muito louco que em 8 anos a gente não se tenha conseguido aumentar esse edital. Porque assim, estando na comissão, de cara eu posso te falar que no ano que eu fui, acho que foram quase 300 textos. A média é sempre essa, 280. Não sei se esse ano parece que foi um pouco menos, mas é muito texto. No mínimo, 20 textos merecem ser montados já. Assim, sabe? Vamos falar de 20. Que a gente não consiga 20, mas assim, pelo menos 10, assim, não, é assim, dá uma dota. Ele poderia estar totalmente dentro do edital. Aí quando você tem 3, para escolher 3, a comissão é um quebra-cabeça louco, assim, porque para além de tudo tem ainda também uma questão que é muito importante ali, acho que o Kiel tinha muito isso, que foi o idealizador do edital, tinha muito isso como norte, assim, que é pensar também numa representatividade, né? Numa ideia assim, quem são esses 3 autores ou autoras, ou autores, sabe? A gente está em 2022, será que é possível a gente fazer esse edital, 200 textos escrever e você selecionar 3 autores homens apenas para serem montados? Com a desculpa, ou a tranquilidade, ou o apaziguamento de dizer, não, mas foram as 3 melhores dramaturgias, né? Então tem toda uma questão, assim, né, de pensar uma corporeidade também para esses 3 nomes, e aí é muito pouco. E aí quando você vai ver, você vê você mesmo, assim, no ano que eu fui da comissão, por mim o seu texto teria ganho. E acabou que na discussão você fica de suplente, né? Não, você ficou de suplente no ano seguinte, exatamente. Sim. Então tem isso, eu acho que o edital é mega importante. Eu acho que ele está sendo sucateado como tudo que está. Inclusive, a gente que ganhou, né? Porque foram 2 edições que ficaram acumuladas por conta da pandemia. A que ganhou a 6ª, que ganhou no final de 2019, né? O resultado sempre sai no final do ano. Acho que esse ano foi o único Foi no começo do ano. Era para sair no final do ano passado, mas isso, aí... sempre sai no final do ano. E as montagens começam a acontecer no finalzinho do primeiro semestre, ali por junho, mais ou menos. Né? Numa sequência, as 3. E aí a pandemia aconteceu em março. Não se pôde montar as 6º, se manteve o edital, que foi o ano que eu ganhei, no final de 2020. Já estávamos na pandemia, então ficaram 6 autores para serem montados. E aí em 2021 o edital ficou ameaçado. Exatamente com essa desculpa de que, então, como assim? A gente tem 2 editais que estão parados, que não foram, então a gente talvez não lance o edital. E eu fui uma das pessoas, por exemplo, dentro desses 6 autores, que puxou uma coisa assim, olha, eu acho que a gente tem que se sacrificar sim, porque o edital é maior do que nós, né? Porque a gente estava, de alguma maneira, esperando a situação ideal, né? Uma situação ideal no sentido assim, temos segurança, vamos manter o edital como estava. E aí não se pôde manter o edital como estava. Então nós sofremos um sucateamento, um pouco por conta da pandemia, mas um pouco também por conta de uma má... Gestão. Eu diria que é não sei se má gestão, mas assim, uma má vontade, num termo macro, de entender assim, não, isso é uma contingência, existem 6 autores para serem montados, o edital se acavalou, mas a gente vai manter a potência daquilo que estava previsto no edital. Então, de 21 apresentações, viraram 6, por exemplo. Nossa. Isso significa, numa cidade como São Paulo, onde é tão difícil estar em cartaz, você subvencionar uma peça com edital, uma dramaturgia nova, um autor contemporâneo, né, lançando seu texto, e não permitir que esse texto ecoe, por exemplo. Porque 21 apresentações divididas em apresentações clássicas de final de semana, dá ali 5, 6 semanas. Você fica 6 semanas em cartaz. Sim. A gente ficou 6 dias direto, uma semana, de terça a domingo. Presencialmente. Presencialmente, foi o que eles nos deram presencialmente, de terça a domingo. E depois 7 apresentações virtuais, depois. Então também não entendi como que você começa fazendo presencial e volta pro virtual. E eu acho que o que está por trás disso é uma coisa que
de um sucateamento daquele lugar, assim. O Centro Cultural, eu posso dizer isso porque eu estive lá no final do ano estreando uma peça junto com mais 2 dramaturgas, a Leonarda Gluck e a Tatiana Ribeiro, e nós acompanhamos de perto o sucateamento físico, assim, do maior centro artístico da América Latina, que é o Centro Cultural. A gente não teve bilheteria, não tinha bilheteria. Nós tivemos que levar uma pessoa para botar ali dentro e fazer a bilheteria, porque o Centro Cultural não tem bilheteria, o Centro Cultural não tem Simpla, o Centro Cultural não tem ingresso.com, perderam tudo. Eles desfizeram a coisa durante a pandemia e acharam que não era necessário manter isso. Então não tinha funcionário. O edital prevê a publicação do livro. A gente quase não conseguiu a publicação do livro porque não tinha um funcionário. O único funcionário que sabia mexer na gráfica do Centro Cultural São Paulo, que já é sucateada, porque só existia uma pessoa em São Paulo que sabe mexer naquele equipamento, que sei lá de quando é do século XIX, talvez, não sei. Ele foi exonerado na pandemia, ficou meses esse processo para a Secretaria de Cultura colocar, empossar ele, e aí 2 semanas antes da minha estreia, eu era o primeiro, não ia ter livro. Então, assim, o edital não ia ter apresentação, quantidade de apresentação, não ia ter livro, não tem divulgação, né? Porque o Centro Cultural fazia banner, fazia coisa. Nada, nem café. Eu estreiei no dia da minha estreia, o café fecha 19 horas. Eu falei, como que você vai fechar 19 horas se 21 horas vão ter 80 pessoas aqui? Sim. Você vai perder dinheiro. Ela nem sabia que tinha peça. Ela soube pela nossa produção e aí ela falou, então a partir de amanhã eu abro. Então, percebe, tem um sucateamento e é uma tristeza falar isso, porque eu acho que as pessoas que lidam com a gente ali, né, no departamento e tal, são pessoas incríveis, assim, foram muito pontas firmes, né, nessa solidariedade, mas tem uma hora que essas pessoas também elas vão pagar o preço por estarem validando esse sucateamento, sabe? É preciso, de alguma forma, elas colocarem mais um pouco a cara a tapa, assim, sabe? Porque a gente precisou se organizar. Nós, dramaturgos, conseguimos cavar uma nota no jornal falando exatamente tudo isso, na Mônica Bergamo, sei lá, em algum outro lugar também. E aí, do nada, depois que essa nota saiu, em 3 dias, contrataram um cara e estava lá e botaram o livro. E teve livro. Mas fazer isso as semanas antes da sua estreia, tipo assim, não é minha função de artista, sabe? Então eu acho que eu fico muito feliz de ter me sacrificado em nome do edital, mas sacrificado nesse sentido assim, que a gente poderia ter dito não, a gente só vai estrear quando a gente tiver a garantia de 21 apresentações e tal. Se o edital não vai sair, o problema é de vocês e tal, mas eu acho que realmente, para mim é mais importante que os dramaturgos estejam aí sendo contemplados. Sabe? No edital de 2020, né? Que foi lançado em 2020 e o resultado saiu no final de 2020, já era apresentações presenciais e ou online, porque não se sabia quando que seria. Mas o meu questionamento é, se você abre o espaço para fazer apresentações presenciais primeiro, por que é que você não faz tudo presencial? Essa necessidade não estava prevista no edital, não era uma exigência do edital, o edital era e ou. Então isso tem a ver, na verdade, com pauta, com volume de pauta, né? Porque os espaços também estão sucateados ali, tem poucos funcionários. Então, para eles darem 21 apresentações para 6 dramaturgos, conta isso aí. Sim. É quase 6 meses de Centro Cultural São Paulo sendo ocupado só pelo edital. O que eu acho bastante justo, já que é o único edital do Centro Cultural São Paulo que existe, que dá dinheiro e premia pessoas. Qual o problema de um único edital do Centro Cultural ocupar 6 meses da pauta do teatro desse Centro Cultural? E como foi esse processo de transformar para o digital?